Aqui de São Paulo que foi parar no lixo, infelizmente. As fotografias antigas, os documentos, as pinturas, os discos ligados à história do Jaçanã e o legado de Adoniran Barbosa. Poxa vida, o Adoniran é maravilhoso. A música dele, hein, ficou conhecido no Brasil inteiro, boa parte do mundo. Me dá um trecho aí, por favor. Cadê? Você é do Jaçanã, né? Do Jaçanã, pai. Você nasceu no Jaçanã? Nasci lá. Olha pai. isso. Estudei lá. Avenida Guapira, Luiz Stamates. Então, e se eu te falar, rapaz, que boa parte do acervo foi encontrada no lixo, infelizmente, que fazia parte, inclusive, tudo isso aqui fazia parte do acervo do Museu Memória do Jaçanã, que foi criado há mais de 40 anos, justamente para preservar a cultura, a memória da região, muito eternizada nessa música Trem das 11 que nós mostramos para vocês agora. O que deveria contar a história de um povo, infelizmente agora virou caso de polícia. Eu tenho uma reportagem especial, vamos ver. O que era para ser memória virou abandono. Fotos antigas, registros de competições importantes e até documentos foram jogados na rua. São recordações de um dos bairros mais conhecidos e tradicionais de São Paulo, que ficaram espalhadas pela calçada e misturadas ao lixo. A história do bairro, a história do Adoniran, foi tudo pro lixo. Parte das memórias do Jaçanã, na zona norte da capital, por pouco não se perderam por completo. Do Trem das 11, eternizado na voz de Adoniran Barbosa, sobrou apenas parte do trilho. E ó, o que sobrou ainda ó, do trilho, o ferro foi levado. Quem faz a denúncia são os próprios moradores. Eles dizem que grande parte do acervo que ficava no museu dedicado ao bairro foi jogado na calçada. Quando viram a cena, eles correram para tentar salvar o que conseguiam. Infelizmente, os moradores de rua levou uma boa parte do acervo. Eu consegui resgatar quadro em outras praças, né? Os moradores vieram ao meu encontro trazendo fotos, vários tipos de materiais que pertenciam ao museu. O Museu Memória do Jaçanã foi fundado em 1983 pelo senhor Silvio Bittencourt e outros moradores. Eles criaram uma associação que foi reconhecida pelo governo de São Paulo 10 anos mais tarde, por meio deste decreto publicado em 1993 no Diário Oficial. O objetivo da associação era preservar a história do bairro e a relação com Adoniran Barbosa, o cantor que fez o Jaçanã ficar conhecido no Brasil inteiro com a música Trem das 11. O museu em acervo era riquíssimo, você não tem noção, sabe? O que nos restou está aqui. E se não corrêssemos, também não teria mais. Apesar da importância histórica, o espaço enfrentava problemas de conservação e virou alvo de disputas judiciais entre os próprios diretores e conselheiros do museu. Em outubro do ano passado, o impasse ganhou um novo capítulo. O governo de São Paulo repassou a permissão de uso do prédio para a organização social Seleção Paulista. Pelo decreto, a entidade iria desenvolver atividades de educação, esporte, saúde e assistência social. Mas os moradores dizem que existe um problema no documento. O decreto diz que o imóvel concedido foi o de número 152, mas o museu fica no número 156, onde no passado funcionava a estação de trem. Quando chegamos e vimos o decreto, constatamos o número 152 no decreto. A nossa sede é 156. Entende-se que não perdemos a nossa sede, então foi invadido sim, 156 consta nos nossos documentos, 152 seria o imóvel ao lado, contendo um erro grosseiro nesse decreto. Apesar do erro, os diretores do museu dizem que ficaram ainda mais surpreendidos com a primeira iniciativa da nova entidade, o descarte do acervo. Tudo foi flagrado por uma câmera de segurança. Durante o dia foi tirado as madeiras, né, que era a maquete da locomotiva, e durante a madrugada a parte do acervo, fotos históricas, alguns materiais. A gente tem uma sunga ali com 100 anos de história, né, do bairro do Jaçanã, boina do maquinista.
Infelizmente, uma parte do acervo foi perdida. A associação Museu Memória do Jaçanã diz que a retirada do material foi feita sem critério e que existem peças de valor histórico entre os itens descartados. São objetos que ajudam a contar não só a história do bairro Jaçanã, mas da própria cidade de São Paulo. Aqui no chão, uma maleta que pertenceu ao primeiro barbeiro que trabalhou aqui no bairro. Dentro dessa maleta estavam os objetos, tesouras, pentes, que infelizmente foram levados por pessoas em situação de rua. Aqui ao lado, olha só, um calção de banho. Seria aqui a forma mais primitiva das sungas que a gente conhece hoje. E aqui ao lado um exemplo, né, de duas pessoas usando. Essa foto aqui, ó, é de 1923. Mais adiante, outra obra importante para os moradores, um quadro aqui com a Dona Irã Barbosa, que ajudou a eternizar o nome do bairro em canções que fizeram com que o Jaçanã ficasse conhecido Brasil e mundo afora. Aqui, o tão famoso Trem das 11. Olha só, a foto com o maquinista, com os operadores. E ali na frente, a gente tem uma outra relíquia. Vou voltar aqui com a foto. Observe que o maquinista aqui está usando um cap. Esse cap ainda existe e foi recuperado no meio das coisas, né, que foram descartadas. O cap é exatamente esse aqui. Ou seja, é uma memória viva, mas que infelizmente virou lixo. A polícia foi chamada e alguns objetos foram levados para a delegacia e devem passar por perícia. Mas muita coisa ficou para trás e acabou levada pelo caminhão de lixo. O museu nunca esteve abandonado. O museu sempre esteve em todo esse litígio com a gente aqui cuidando dele. Inclusive tem uma concertina lá na frente que eu coloquei. Essa energia eu liguei para o museu continuar aí, mesmo na situação difícil que estava passando. A organização social que assumiu o prédio disse que o material descartado não tinha valor histórico e que muitos objetos estavam mofados, deteriorados ou eram pertences pessoais que estavam acumulados no local. A entidade também nos enviou fotos e vídeos alegando que o imóvel estava abandonado, mas afirmou que pretende revitalizar o espaço e retomar atividades culturais onde funcionava o museu. A associação que administrava o antigo museu rebateu as críticas e disse que os itens eram importantes para a memória do bairro. A pessoa veio aqui simplesmente, não teve o coração, não teve nada, jogou no lixo, não tem compromisso com a cultura, com nada. Ele chegou aqui, mas jogou tudo no lixo. Até no caso de ele ter, o decreto dele ele não ter se atentado na numeração, ele podia olhar e falar, não, calma aí, pessoal do museu, faz favor, tem acervo de vocês aqui, vocês retirem por gentileza. No caso, mesmo com um equívoco, a gente viria aqui retirar, não jogar no lixo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que existe uma investigação sobre o caso e que o museu vai passar por perícia. Por telefone, a assessoria do governo de São Paulo disse que não tem gerência sobre o museu e que a responsabilidade pela administração do espaço agora é da organização social Seleção Paulista. Os diretores do museu querem reverter essa situação e dizem que vão lutar para recuperar a administração do espaço. Eles acionaram a justiça e conseguiram a interdição do imóvel para que a polícia conclua a apuração. O mandado de segurança foi a única solução viável no momento e a gente espera que tenha resultados. O objetivo é reestruturar, porque aqui não é só a história do Jaçanã, aqui é a história de São Paulo. A gente fica muito triste com a falta de respeito com a cultura de São Paulo, né? Mas seguimos daqui pedindo para você que de repente encontrou qualquer coisa, qualquer acervo, que possa, né, devolver. A música, a arte, a cultura merece respeito e nós, o Demônios da Garoa, temos orgulho em sermos os principais, os fiéis parceiros do Adoniran em tantos anos. O Brasil inteiro conhece essa música, né? Eu fico triste, de verdade, porque a nova organização social, essa nova entidade que cuida do espaço, manda uma nota dizendo que os itens dispensados não têm importância histórica. Então, deixa eu contar um negócio para vocês. O pessoal que está por trás dessa organização
quando fala que esses itens dispensados não têm nenhum valor histórico, isso demonstra o quanto vocês são incapazes de cuidar de um espaço cultural. Vocês não têm sensibilidade nem conhecimento algum, porque se tivessem, não teriam falado uma barbaridade dessa. E isso também mostra o quanto vocês não deveriam estar aí. O que vocês estão fazendo aí, pelo amor de Deus? Ainda bem que nós temos essas pessoas que foram lá para tentar resgatar essa parte da história do Jaçanã. Como eu falei, não é mais só de Jaçanã, é do Brasil, né? O Diógenes é do Jaçanã, nasceu lá, não mora mais lá, mas tem um carinho muito especial pelo Jaçanã, né, Diógenes? E todos nós temos, viu? É verdade, Passaí, um bairro tradicionalíssimo, né? Gerou essa música do Noirã, inesquecível. E a gente espera que as pessoas dêem um pouco mais de valor a esse recorde histórico, né, Passaí? Olha, eu tenho agora outra história para mostrar para vocês.